Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, Deus abençoe, Deus abençoe. Como dizia meu pai de ordem, meu pai São Francisco de Assis, eu lhes desejo toda a paz e todo bem, e que as bênçãos da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, também estejam aí com todos vocês. Conselho franciscano, veja de nunca e jamais deixar arrefecer a sua confiança na Mãe do Senhor. É preciso ter certeza, é impossível depois de você pedir alguma coisa a Jesus, através de Nossa Senhora, você ficar por aí triste, decepcionado, desesperançado. Faça a experiência, faça a experiência. E olhe, ajuda muito você ficar se lembrando daquele estrondoso milagre das bodas de Caná. Nossa Senhora tem dó dos pobrezinhos. Nossa Senhora suplicou a Jesus que salvasse aquela família daquela situação de vergonha, de penúria. Nossa Senhora percebeu que eles estavam envergonhados. Era uma festa de casamento, de família pobre, e faltou vinho. Nossa Senhora ficou penalizada. Por isso, ela insistiu com Jesus, e Jesus acabou fazendo um milagre, e até fora de hora. Nossa Senhora não pode ver ninguém passando necessidade. Se a família suplica, Nossa Senhora vê, pede a Jesus, e Jesus atende. E para Nossa Senhora, Jesus não tem coragem de negar coisa nenhuma, não. Pedido de mãe para Jesus é pedido de mãe. E veja você, como meu pai São Francisco entendia muito bem sobre essa atenciosa caridade da mãe do Senhor. Você quer ver? Olha aqui o que diz nas fontes franciscanas e clarianas. Fontes franciscanas e clarianas. Escute só. Tomás de Celano, Segunda Vida de São Francisco, escrito por Tomás de Celano, trechinho número 67. São Francisco diz assim, olha, escute só. Se eu tivesse de atender um pobrezinho e não tivesse nada para oferecer a este pobrezinho, eu tomaria todos os ricos enfeites que estivessem no altar de Nossa Senhora, no nosso convento, e daria tudo para esse pobrezinho, porque eu tenho certeza de que Nossa Senhora gostaria mais de ver o Evangelho de Jesus sendo praticado e seu altar despojado do supérfluo, do que ver o seu altar todo ricamente enfeitado e ali ao lado um filho de Deus passando fome. Ele interpreta a vontade de Nossa Senhora. É Segunda Vida de São Francisco, Tomás de Celano, trechinho número 67. Que bonito, que bonito. São Francisco entendia da caridade da Mãe do Senhor. A Mãe de Jesus é muito bondosa. Ou melhor dizendo, a Mamãe do Céu é ótima. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. Esta é a esplendorosa sacristia da Igreja de Nossa Senhora das Neves, de Olinda, executada em madeira e mármore colorido. Ao visitar Olinda, não perca a oportunidade de conhecer essa extraordinária joia da arte sacra brasileira. Mas nós estávamos vendo no programa anterior alguns trechinhos preciosos sobre as comunicações que Nossa Senhora fez nas aparições de Fátima. E sobre Fátima e seus segredos, olha, não existe fonte melhor do que esse livrinho maravilhoso. Você já leu? Se você ainda não leu, antes de morrer, leia. É o suprassumo de uma espiritualidade mariana. Nessa leitura, a gente aprende o que significa ter um coração de criança. Também vamos compreender que os 3 pastorinhos de Fátima são para nós um sinal do céu. Foi Deus quem os escolheu para serem este sinal do céu. E a pastorinha irmã Lúcia, de Fátima, é quem escreveu este livro. Olha aí, Segredo de Fátima, editado aqui no Brasil pelas edições Loyola. Em Portugal, o nome do livro
é As Memórias da Irmã Lúcia. Olha, eu tenho os dois. Aliás, este da edição portuguesa eu ganhei quando eu fui visitar a Irmã Lúcia de Fátima, lá no Carmelo de Coimbra, quando ela era viva ainda, em outubro de 1995. E tudo aconteceu por causa de um fato curioso. Eu vou contar a vocês. Quando eu li este livro, da Edições Loyola, Segredo de Fátima, eu fiquei muito entusiasmado. E pouco antes da minha ordenação de padre, estava lá em Petrópolis, eu escrevi para o Carmelo de Coimbra e pedi à Irmã Lúcia de Fátima que fosse minha madrinha de oração. E não é que a Irmã Lúcia de Fátima me respondeu. Aceitou o pedido e com uma cartinha de retorno me mandou, olha, este cartãozinho aqui. Eu quero que vocês guardem o que... aliás, eu guardo como relíquia. Eu guardo. Eu recebi 2 meses antes da minha ordenação. Observe o que ela escreveu no cartãozinho, no verso do cartãozinho. E aqui no comecinho, a Irmã Lúcia fez uma introdução citando o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Só que ela cita este trechinho de Lucas com um estilo todo pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Ela escreveu assim, olha, aqui do lado. Frei Jorge da Paz, né? Reverendo Frei Jorge da Paz. E aqui ela escreve, felizes os que ouvem a voz do Senhor e seguem após Ele. Peço ao coração imaculado que seja sempre sua luz e o guia de toda a sua vida sacerdotal. Com parabéns em união de oração, Irmã Lúcia. Coimbra, 26/10/1978. Pois é, milagres na vida da gente acontecem. E a Irmã Lúcia de Fátima, que morreu no ano passado, agora é a Irmã Lúcia de Fátima, lá na glória do céu, orando por este pobre pecador, Frei Jorge da Paz. Deus permita que eu siga, irmãos, o que ela escreveu neste cartãozinho. Felizes os que ouvem a voz do Senhor e seguem após Ele. E você sabe de uma coisa? Eu considero este cartãozinho que a Irmã Lúcia me escreveu uma inspiração que Nossa Senhora deve ter dado a ela para que me dissesse. Eu tenho certeza que a Irmã Lúcia era uma mulher inspirada por Nossa Senhora. Não que Nossa Senhora disse para ela, mas teve inspiração. E eu preciso assumir esse recado. Desde que eu recebi esse cartãozinho da Irmã Lúcia de Fátima, assumi como dever meu ficar escutando a palavra do Senhor e a colocando em prática na minha vida. E vocês que são meu Brasil, por caridade, rezem por mim para que de fato isso aconteça. Muito obrigado. Nós que somos padres, precisamos muito ouvir a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Mas como ia dizendo, este livrinho das Memórias de Fátima, eu aconselho a todos vocês que estão me vendo e ouvindo. É urgente vocês lerem esta preciosidade. E olhem que é um livro pessoalmente escrito pela Irmã Lúcia de Fátima. Você já pensou? Olha, O Segredo de Fátima, Edições Loyola. Mas você sabe, é um livro gostosíssimo da gente ler. Prende atenção desde o começo. Ao ler esse livro, você irá entender o que significa quando Jesus disse a Simão Pedro no seu Evangelho: em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus com mentalidade de criança não entrará no reino. É Marcos 10, versículo 15. E aqui eu faço um parêntese. Não há dúvida de que em Marcos 10, versículo 15, Jesus está aludindo que existe uma espiritualidade espontânea que está na alma de uma criança, que a faz enxergar com o coração as coisas de Deus que a gente adulto não sabe enxergar. E é por isso que eu não duvido que Jesus está querendo acordar em nós, nesse trecho, uma boa curiosidade de ficar atento para descobrir o que ele está querendo significar com este ensinamento. Felizes os que se assemelham às crianças. Então aqui vale a pena a gente perguntar qual será essa espontânea espiritualidade infantil que Jesus se refere em Marcos 10, versículo 15. Jesus afirma: quem tem mentalidade de criança entra no reino. Em primeiro lugar, o que nós precisamos é parar para observar qual é o comportamento de uma criança.
Se a gente observa, a resposta vem na pontinha da língua. O que eu vejo numa criança é a espiritualidade espontânea da simplicidade. Criança é simples. Vejo a espiritualidade espontânea do amor. Criança ama. Vejo a espiritualidade de uma espontânea humildade. Criança é humilde. E também vejo a espiritualidade espontânea de uma grande pureza de coração. A criança é pura. E também observo que uma criança não faz esforço nenhum para ter essa espiritualidade. Para a criança ser simples, ser humilde, ser cheia de amor, ser pura de coração, é espontânea, é uma coisa natural nela. Você compreende? Daqui a pouquinho a gente vai prosseguir na nossa reflexão e você irá entender melhor por que eu estou acentuando este trechinho do Evangelho de Marcos 10:15. Você compreende? Foi Jesus quem afirmou: quem não tem mentalidade de criança não entra no reino do céu. Linguagem misteriosa. Pois é, mas os pastorinhos de Fátima tinham mentalidade de criança. E é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Quero refletir com vocês esta mentalidade de criança que Nossa Senhora estudou, ou melhor, nos colocou como educação nos 3 pastorinhos de Fátima. Você precisa ler o livro. Eu insisto nesse livro. Não estou fazendo promoção de editora, não. É no livro, Segredo de Fátima. Você vai ficar muito feliz quando você ler este livro. Você vai encontrar Nossa Senhora educando os 3 pastorinhos. Eu quero confiar a vocês, Segredo de Fátima. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Pois é, mas nós estávamos falando da mensagem de Fátima. E veio a propósito aquele trechinho do Evangelho de Marcos. Vamos retomar. Vamos ler a nossa Bíblia. É Marcos 10, versículo 15. Jesus diz assim: quem não receber o reino de Deus com mentalidade de criança, não entrará no reino. Marcos 10, versículo 15. Aqui, irmãos, eu faço um parênteses. Não há dúvida de que em Marcos 10, 15, Jesus está fazendo uma alusão de que existe uma espiritualidade espontânea que está na alma de uma criança. A gente precisa perceber. É uma espiritualidade espontânea que faz a criança enxergar coisas de Deus que nós, com a nossa visão de adulto, não conseguimos enxergar. É por isso que eu não duvido que em Marcos 10, 15, Jesus está querendo acordar em nós a boa curiosidade de ficarmos atentos para descobrir numa criança o que ele está querendo significar com este ensinamento. Se não tiver mentalidade de criança, não entra no reino. Então aqui é que vem a gente perguntar: Senhor, o que significa essa espiritualidade espontânea, infantil, que você está ensinando no Evangelho de Marcos 10, versículo 15? Pois é, a primeira coisa que a graça de Deus vai fazer é nos mover a observar uma criança. Comigo aconteceu assim. Tudo se tornou fácil. Se a gente começa a observar uma criança, a resposta correta vem na pontinha da língua. Foi o que eu aprendi. Em primeiro lugar, o que eu vejo numa criança é a espiritualidade espontânea de uma simplicidade. Criança não é complicada, a criança é simples em tudo. Como as crianças são simples. Em segundo lugar,
O que eu vejo numa criança é a espiritualidade espontânea do amor. Criança ama 24 horas por dia. Não é? 24 horas de um dia, a criança passa somente amando e perdoando. Criança não guarda ressentimento, não guarda rancor. Criança ama. É isso. Criança somente ama. Outra coisa que também eu vejo numa criança é a espiritualidade espontânea da humildade. Criança é sempre humilde em tudo. Principalmente percebo que a criança ressalta uma humildade de dependência do pai e da mãe. Jesus quer que a gente transfira esta imagem infantil para Ele, Deus, e para Nossa Senhora. Nunca ser autossuficiente. Ser um menininho Jesus, uma criança da mãe do Senhor. Eu vejo também na criança a bonita espiritualidade espontânea de uma grande pureza de coração. Em tudo a criança é pura, inocente. É tão grande a pureza de uma criança que ela até chega a ser ingênua. Ingênua. É como eu disse, uma criança não faz esforço nenhum para ter essa espiritualidade. É a lição que Jesus está aludindo em Marcos 10:15. Está nos dizendo que nós precisamos chegar o mais possível urgentemente a essa espontaneidade. É um trabalho enorme, mas recompensa. Jesus diz, a recompensa é como enxergar o reino. Enxergar o reino com o coração de criança, né? Ter aquela visão de criança que, como adulto, nós não podemos enxergar, não conseguimos. Escute só ainda uma vez, é 10:15, você lembra? Quem recebe o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, esse entra no reino. Marcos 10:15. E a mentalidade de criança que Jesus alude, nós estamos descobrindo. São as virtudes espontâneas que a gente vê numa criancinha. Simplicidade, amor, humildade e pureza de coração. Mas vocês me perguntariam, o que é que tudo isso tem a ver com os acontecimentos de Fátima? Isso é uma verdade. Olhe, me desculpe por estar aqui tentando explicar com minúcias esse caminho, mas apenas estou querendo fazer uma referência para a alegria que eu peço a Deus que você que está me vendo tenha quando você ler ou reler este livro, Segredo de Fátima. Você percebe? Você irá ver o jeitinho como a irmã Lúcia de Fátima escreve este livro. É de um estilo muito simples, até quase infantil, muito puro, sem vaidade nenhuma. Tudo isso e mais outras surpresas irão fazer você entender o que eu estou querendo dizer. Cada vez que eu leio este livro, O Segredo de Fátima, eu vou compreendendo melhor aonde Nossa Senhora aparece. Ela institui e estabelece a escola da espiritualidade que está no coração dela, de mãe da igreja, e que é exatamente essa espiritualidade. No coração de Nossa Senhora, você só pode encontrar simplicidade, amor, humildade, pureza de coração. Você compreende? O que Nossa Senhora está ensinando é de como, através dos pastorinhos, é de como ter mentalidade de criança. Quero dizer, Nossa Senhora propõe a escola para a gente aprender a ser criança de coração. É a pueridomo. Nossa Senhora ela é a escola das crianças. Nossa Senhora é a escola das crianças. E o que também hoje eu vejo em Medjugorje, uma escola de espiritualidade mariana semelhante a esta de Fátima. Medjugorje e Fátima para mim são semelhantes. É por isso que eu amo Medjugorje. E o Papa João Paulo II foi quem me chamou a atenção sobre Medjugorje. Não fui eu que descobri, não. Ele disse pessoalmente para nós. Eram os 3 padres, 30 padres e 3 bispos. Eu acredito em Medjugorje. Era o Papa João Paulo II falando, quando dava uma entrevista para a gente no Vaticano. Foi uma graça. Mas voltando, quando você ler e reler este livro, você irá observar como foi rápida a trajetória da vida da santidade destas 3 crianças, que com humildade foram obedecendo a tudo que Nossa Senhora lhes ensinava. O Papa até citou isso uma vez. Leia o livro. Como eu disse, eu não estou fazendo propaganda de editora, é do livro de Fátima. Li O Segredo de Fátima.
o jeitinho com que os 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta, o menino Francisco, se fizeram crianças obedientes a Nossa Senhora, estão se esforçando em tudo para serem simples, humildes, puros, cheios de amor, é uma santidade infantil que se mostra, para mim e para todos que lerem, mais surpreendente do que o milagre do sol que aconteceu em Fátima, na covadeiria, no dia último da aparição. Para mim, a santidade deles é maior do que esse milagre. Pois é, Fátima aconteceu há 87 anos atrás. 87 anos. Mas o segredo de Nossa Senhora está vivo neste livrinho. Vivo, vivo. O segredo de Fátima é autêntico para hoje. Mas é o mais oculto segredo dentro deste segredo é Nossa Senhora estar nos ensinando a sermos santos através da santidade desses 3 pastorinhos. Você percebe? Fátima continua nos convocando. Nossa Senhora está chamando o meu Brasil, você que está me vendo e ouvindo, para você ler este livro. Leia este livro, O Segredo de Fátima. E agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, outra vez eu os convido a serem testemunhas do Evangelho dentro de suas famílias. Filhinhos, lembrem-se de ler sempre as Sagradas Escrituras. Ponham a Bíblia num lugar em que todos possam ver e testemunhem com o seu modo de viver, que vocês vivem a Palavra de Deus. Eu estou perto de vocês com o meu amor intercedo diante do meu Filho por todos vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus. Liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.